estou te ouvindo bem. Não, tudo bem, segue o barco, não tem problema nenhum. Aliás, por falar em barco, barco é o que você mais deve ter visto agora, nessas últimas semanas. Para a gente começar essa nossa live, passa um pouquinho para a gente aí, para as pessoas que já estão participando conosco, como é que foram as suas últimas semanas, porque a sensação que eu tenho é que a semana de pesquisador, ela é uma semana mais agitada, mais animada, uma corrida contra o tempo, né? Já que tem que ver tanta coisa ao mesmo tempo para tentar ajudar nesse processo. Como é que foi a semana? Conta para a gente. Eu aqui fui muito bem recebida, estou adorando a cidade. Aqui onde? Você não disse onde você está. Sim, eu estou na cidade de Manaus. Vim fazer um levantamento epidemiológico dos pacientes, né, aqui de Manaus. A minha primeira semana foi um pouquinho complicada, até para poder me adaptar, principalmente ao clima, que aqui é muito calor, e depois já começar as visitas, né, me apresentar aos locais, e está sendo legal, está sendo bacana. Nesse tempo que você já está por aí, você tem visto a situação muito complicada como tem sido passado para nós, ou é um pouquinho mais, ou um pouquinho menos? Como é que está, por exemplo, a questão da existência de leitos de UTI para atender a população? Qual é o status quo que você vislumbrou quando chegou aí em Manaus? Eu me surpreendi, porque eu cheguei assim preparada para ver um caos e assim fiquei bem surpreendida, porque eu achei tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. É claro que a gente encontra pessoas com sintomas, mas não é nada daquilo que a gente está ouvindo aí fora. Entendeu? Número de leitos, o que a gente ouve em relação ao número de leitos que não tem, está tendo um pouco de exagero da mídia. Então, ou seja, para tratar todas as pessoas que estão apresentando sintomas e testem positivo aí na região de Manaus, tem leito para atender todo mundo. Sabe o que acontece, ô Jansen? As pessoas, elas entram na emergência assustadas, querendo atendimento, achando que talvez se não tiver o determinado atendimento, vão morrer. Então, o que eu tenho observado é que as pessoas têm entrado, têm dado entrada no hospital, pelo menos onde eu estive, e estão sendo atendidas, enviadas, quando não tem sintomas graves, estão sendo enviadas para casa para poder tratar em casa. E aqueles com sintomas mais graves estão internados. Se você me perguntar assim, mas e os óbitos? Claro, estão havendo, mas isso aí já é uma outra questão, uma outra gravidade em relação a isso. Entende? Muitos estão indo a óbito, não necessariamente pelos sintomas da Covid. O paciente... São sintomas não ligados a... Não quero arrumar briga. São sintomas não ligados... Sim, ok, mas são sintomas não ligados necessariamente às comorbidades da Covid-19, é isso? Exatamente. Muitas das vezes, por um tratamento inadequado, que gera uma outra complicação. E esse paciente, por ser idoso ou por apresentar algum tipo de comorbidade, aí ele tem uma complicação, uma piora no quadro, e ele pode vir a óbito. Isso é uma observação que eu tenho feito, que é um levantamento que eu tenho feito, do perfil desses pacientes. O que tem levado esses pacientes ao óbito? Não necessariamente tem sido por conta dos sintomas da Covid. Nem são por comorbidades ligadas
A doença, exatamente, é isso? Sim, o que acontece? Se o paciente, é isso que eu queria deixar claro, se o paciente, ele já é um paciente idoso, ou apresenta alguma comorbidade, por exemplo, a hipertensão, que é uma comorbidade, a hipertensão e a diabetes, uma comorbidade bem grave nesse sentido, por conta da terapia utilizada. O paciente que apresenta hipertensão, por exemplo, ele não pode ser medicado com hidroxicloroquina. E eu tenho percebido que não está havendo uma separação dos pacientes. É um protocolo que tem sido utilizado para todos os pacientes. Isso não pode acontecer. Genericamente. Exatamente. Então, o profissional da saúde ele tem que analisar todo o histórico do paciente para que ele possa prescrever a hidroxicloroquina como qualquer outro medicamento. Entendo. Entende? E isso está levando a uma certa complicação na saúde desses pacientes, agravam os sintomas, e os pacientes acabam complicando o estado deles e, consequentemente, alguns vindo a morrer, infelizmente. Eu ia deixar mais para frente da nossa conversa, mas já que você já tocou nesse assunto, nessa resposta, eu ia te perguntar o seguinte: logo mais ou menos aí há um mês depois do início da pandemia, propriamente dito, houve uma declaração da OMS de que a cloroquina não deveria ser usada, ou pelo menos não deveria ser usada como um protocolo referencial. Sim. E depois de algum tempo ela descartou completamente por conta de estudos que, segundo a própria OMS, demonstrava que a cloroquina poderia vir a gerar mortes e tudo mais por conta do uso indiscriminado. Há uma semana ela voltou atrás e passou a recomendar de novo, pelo menos a volta do estudo do uso da cloroquina. A que se deve essas idas e vindas da OMS em várias coisas? Porque não é só na questão da cloroquina. Já foi no uso da máscara, depois voltou atrás do uso da máscara, veio o uso da luva, depois voltou atrás do uso da luva, e agora a questão da cloroquina. Isso foi por conta, porque assim, primeiramente foi lançado divulgado um estudo feito por um site que é por uma revista, né, La Lancet, né, se eu não me engano, o nome da revista, e que tinha sido feito esse estudo com a hidroxicloroquina e que a hidroxicloroquina estaria causando a morte desses pacientes. Mas não foi um estudo, como é que eu vou te dizer? Não foi um estudo randomizado, não foi um estudo que foi usado placebo, só que vários profissionais da saúde, pesquisadores, foram a favor desse estudo e divulgaram, causando pavor. Que a hidroxicloroquina estava matando, aquela coisa toda. Só que o que ocorreu? Esse estudo foi analisado pela Organização Mundial da Saúde. E eles constataram que não foi um estudo baseado, tá, em dados relevantes. Eu até acredito que tenha sido uma divulgação para poder bloquear realmente o estudo com a hidroxicloroquina, para impedir o estudo, como ocorre com vários outros medicamentos. Porque nós estamos em meio a uma doença nova, vários estudos surgindo, vários profissionais querendo levar vantagem em várias coisas, em tudo, em medicamento, em terapia, em que falar, eu estou certo ou errado. Em equipamento. E isso ocorreu em relação à hidroxicloroquina, e até alguns hospitais pararam de utilizar. Só que o número de óbitos aumentaram.
E eles, peraí, vamos analisar isso aí direitinho, né? E eles viram que está havendo o quê? Um complô aí contra o uso da hidroxicloroquina. Eu entendo, Jansen, que no momento como esse, toda pesquisa é válida. Se o pesquisador ele encontra algum, seja óleo essencial, seja algum outro medicamento que possa fazer efeito com a hidroxicloroquina, então esse estudo ele é válido, tem que ser respeitado, seja com aquela outra, esqueci o nome da outra, que também está sendo utilizada na terapia do Covid, que também tem apresentado eficácia. Só que a gente não pode... Anticoagulantes, só que nós não podemos bloquear uma pesquisa para poder aparecer outra. Nós estamos lidando com vidas, não é? Então, se a hidroxicloroquina ela é eficaz no tratamento, vamos continuar com o estudo dela, só que com cautela, porque tem alguns pacientes que não podem utilizá-la. O que a gente precisa entender é que a doença, a Covid-19, ela tem, são 3 fases, né? Nós temos a primeira fase, que ela é assintomática, quer dizer, ela não apresenta sintoma algum, mas há uma alta replicação do vírus. Uma alta replicação do vírus e alto contágio. Temos a segunda fase, que tem... que é dividida em A e B. A, que é uma fase com sintomas, mas sintomas fracos. E uma outra B, que são sintomas muito fortes. Tá? E temos a fase 3, que é uma fase que os sintomas diminuem, tá? Há uma diminuição do contágio. Porém, nessa fase 3, ocorre um comprometimento de vários órgãos vitais. Então, se a hidroxicloroquina... Por conta dos trombos. Por conta dos trombos. Então, há um comprometimento do coração, do fígado... comprometimentos respiratórios, vários outros órgãos vitais. Se a hidroxicloroquina ela for utilizada nessa fase, o paciente pode ter uma complicação muito grave e vir a óbito. A gente precisa analisar, porque a gente tem visto muitos pacientes morrerem, mas já na fase... nessa fase 3, em que ocorre em que os sintomas já estão muito mais graves em relação aos órgãos. Então, não adianta Agora, uma das usar pessoas que estavam nos ouvindo, sim. A Rosimeire fez a seguinte pergunta: por que o hipertenso não pode utilizar cloroquina? A pergunta dela. O hipertenso por causa exatamente por causa dessa formação de trombos. Tá? Se a hidroxicloroquina, o que ela faz? É uma das funções dela, liberar os vasos sanguíneos. Só que ela faz isso quando ocorre a presença ali já iniciando dos trombos. Tá? Os hipertensos, normalmente, eles tomam medicamentos que já fazem isso. Então, a hidroxicloroquina, associada a esses medicamentos, pode provocar uma hemorragia. Pode provocar, por exemplo, o desenvolvimento de AVC e vários outros, tá? Pode provocar um infarto. Então, nesse caso, nem a cloroquina, nem os anticoagulantes, porque isso vai ser um perigo exatamente para o hipertenso. Sim,
E assim, Rosimeire, é claro que o que eu estou dizendo aqui, a gente ainda está estudando, porque nada é 100% atualmente. Nós E só nada é vamos tão ter genérico, certeza. né? Pode ser que não dê para um e não Não, dê para outro. exato. Nós só vamos saber disso com toda sinceridade se a gente correr com a pesquisa daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos. Você está me entendendo? Aí ela pergunta, você pode me perguntar, mas 5 anos não é muito? Não, em relação à pesquisa, não é muito, porque nós temos pesquisas aí que a gente tem resultados 20 anos depois. Então, se a gente correr Sim, claro. com tudo, daqui a 5 anos a gente pode ter encontrado realmente a cura para a Covid-19. Agora, indo para uma parte um pouco menos perturbadora e até mais esperançosa dessa história toda, parece que as vacinas estão sendo desenvolvidas com uma certa celeridade que a gente nem imaginava que fossem conseguir, com tanta brevidade, apresentar alguma coisa palpável. Parece que Oxford já vai, inclusive, fazer testagem em alguns voluntários brasileiros, por conta da nossa ascendência de curva. Esse surgimento de vacinas em vários lugares, isso é benéfico ou pode suscitar disputas por uso de uma ou outra vacina que necessariamente possa não dar o resultado que a gente imagina? É benéfico e maléfico. Benéfico porque a gente... essa disputa pode ocorrer, tá? Essa disputa pode ocorrer. Quem vai ganhar a corrida, não é? E vão surgir muitos dizendo que a vacina está matando, que a vacina não serve, vão surgir muitos. É benéfico porque a gente precisa urgentemente. Então, esses voluntários, isso é ótimo, mas a gente tem que ter noção de que pode ocorrer reações, podem ocorrer mortes, e a gente não deve colocar essas mortes que podem ocorrer. Essas mortes podem ocorrer e nós não podemos colocar a culpa na vacina. Porque a vacina, nós sabemos que a vacina é o micro-organismo atenuado. Ele pode provocar reação naquele paciente, mas esses voluntários, eles estão cientes. Sim, eles estão cientes. Então, mas é através disso, é dessa forma que a gente vai conseguir encontrar a solução, a cura para essa doença. Só assim. Agora, nós estamos vivenciando no Brasil um momento dessa curva epidemiológica completamente diferente dos demais países do mundo, né? Pelo menos daqueles que foram considerados em algum momento epicentros da doença. Sim. Nós estamos num momento diferente do que a Europa, estamos num momento diferente dos Estados Unidos, estamos muito atrás do que já aconteceu na Ásia e estamos diferentes, infelizmente, até do que está acontecendo nos demais países da América Latina. Sim, o Brasil está com um comportamento completamente diferente. Nós até em relação aos sejamos... estados. Pois é, até em relação aos estados. Nós temos aqui mesmo dentro do Brasil estados com comportamentos da doença, tanto na contaminação quanto nos óbitos, bastante díspares. Sim, sim. O que demonstra o seguinte: não é nem um caso ligado à questão nacional, mas é uma questão de como a doença pegou cada um desses lugares preparados na sua saúde pública para atender os doentes. Não só isso. A sensação que eu tenho é que a quantidade de gente que morreu por falta de atendimento, por falta de capacidade e de equipamento, de mão de obra e de remédio, é muito grande. Muito mais do que a possibilidade de letalidade do vírus. Nós temos que tomar cuidado também, Jansen, porque em relação a essas informações, porque
Onde foi parar as mortes por infarto? Elas tiraram férias? Cadê a morte por AVC? Tiraram férias? Não, agora eu vou ser bem irônica, não é? Porque não se fala mais, ninguém mais chega no hospital com uma falta de ar, está sofrendo um infarto. Aquela pessoa está com sintoma da Covid. Então, isso é perigoso. Essa pessoa entrar numa estatística de um óbito por uma doença que, na verdade, ela não morreu por aquilo. Sim. E isso só tem aumentado. Agora, você falou uma coisa muito, muito importante também, essa diferença de como cada estado, por exemplo, aqui dentro mesmo do nosso país, recebeu essa doença. Muitas das vezes não foi nem por conta do problema da saúde pública, mas por conta de como seu governante lidou com a questão. E a população aqui, também, né? A população também. Eu falo desde o início, eu não vou mudar meu discurso de que se você tem uma epidemia ou uma pandemia, no caso, você está num país diante de uma pandemia, de um vírus novo, o que a gente precisa? Criar anticorpos contra ele. E você só cria anticorpos contra ele tendo contato com ele. Já que vacina vai demorar para sair. Porque o que é a vacina? As pessoas falam muito em vacina. O que é a vacina? É o próprio vírus. O seu organismo cria anticorpos e você se fortalece contra aquilo ali. Então, por que não criarmos anticorpos de forma natural? Então, você se preparar fortalecendo seu sistema imunológico e ir para as ruas, sim. Eu sei que isso é sério que eu estou falando, mas eu não vou mudar o meu discurso, porque esse é o conhecimento que eu tenho. É o estudo que eu tenho feito, mas eu respeito também a opinião de outros profissionais da saúde. Entende? Então, assim, se você cria anticorpos para determinado micro-organismo, você se protege contra ele. Você não vai se proteger dentro de casa. Aí, como ficam os idosos e os que têm comorbidade? Vão ficar em casa, se protegendo. E você tem que aprender a fazer o distanciamento social. Você tem que aprender a ter uma educação higiênica. Nós não tivemos essa educação de você chegar da rua e lavar as mãos, de você usar o álcool, o gel, né? De você usar a máscara quando você tiver com uma gripe ou se você tiver com algum resfriado, você usar a máscara. Que já é uma atitude normal que faz parte da etiqueta de saúde na Ásia, né? Exatamente. Vários países da Ásia têm esse comportamento. Se você está gripado, você usa máscara para poder falar perto de outras pessoas. E nós aqui no Brasil, nós não temos esse costume. Em época do vírus influenza, muitas pessoas ficam doentes, ficam gripados. Por quê? Porque aqueles indivíduos que estão contaminados com o vírus saem às ruas, falam perto de você, tossem perto de você, espirram e não querem nem saber. Então, eu tenho que usar máscara se eu estou bem? Não. Quem tem que usar a máscara é aquele indivíduo que está gripado. Sim, claro. E isso serve para qualquer doença contagiosa. Então, mas quando a pandemia chegou no mundo e começou a se aproximar do Brasil, o discurso da necessidade do isolamento social era exatamente não por conta da gravidade, da letalidade do vírus, mas era porque se pretendia evitar um colapso no sistema de saúde.
Vamos tentar achatar a curva para que menos gente possível necessite de unidades de tratamento intensivo e assim não geremos uma letalidade periférica que ocorre não necessariamente por causa do vírus, mas por conta do não atendimento da gravidade que ele gera. Mas, Jansen, isso foi a teoria deles. Pois é, e aí por isso se fez, ou se planejou, ou se pretendeu fazer tantos hospitais de campanha, aumentar o número de UTIs e tudo mais. O que a gente percebe hoje, principalmente nos grandes centros, é que não obstante todo esse discurso, nada foi feito para evitar que essas mortes periféricas acontecessem. Jansen, eles fizeram, você falou, tá? Eles colocaram todo mundo em casa para poder achatar a curva. Eu te pergunto, adiantou? Pelo jeito não, a gente nem sabe ainda, porque nós ainda estamos em ascensão. Você lembra da nossa primeira live? Sim, nós falamos sobre isso. Quando você mostrou dos gráficos diferentes. O que foi que eu coloquei? Ali eu falei uma teoria, mas que eu tinha certeza que ia acontecer. Porque é assim que funciona o comportamento epidemiológico. Exato, o comportamento epidemiológico, o comportamento de qualquer micro-organismo que causa uma epidemia. Então, o que eu falei para você? Que daqui a 2 semanas, 3 semanas, nós teríamos um pico. Então, esse isolamento, ele não resolveu. Por que ele não resolveu? Ele só piorou. O isolamento ele tinha que ser feito de forma correta, o isolamento vertical e não o isolamento horizontal. E hoje nós estamos passando por todo esse problema, por falta de uma administração correta da pandemia no nosso país. Falta dela, né? Por falta dela. O Giovanni está perguntando se o isolamento não foi tardio, se ele não deveria ter acontecido antes do carnaval, já que os primeiros casos, ou pelo menos o primeiro caso já tinha sido detectado em janeiro. Olha, Giovanni, antes do carnaval, eu não sei se você fez essa pergunta, você deve estar lembrado, né? O governo do Brasil, ele sugeriu o cancelamento do carnaval no Brasil por conta da epidemia que estava ocorrendo na China. Tá? Isso deveria ter sido feito. Não, eu vou falar sobre o isolamento para você, mas se nós tivéssemos cancelado o carnaval, porque hoje se fala muito, né? A economia, porque prejudicando a economia, só que os governantes lá atrás, eles não se importaram com isso. Alguns governadores, não vou citar o nome, alguns governadores de estado falaram que não iam cancelar o carnaval, porque senão ia atrapalhar a economia das cidades, da cidade dele. Né? Eles iam perder turista, eles iam perder dinheiro com turismo, e o carnaval não foi cancelado. Então, nós sabemos que o Brasil é um país muito procurado nessa época, a época de carnaval. E muitos vieram de fora, muitos chegaram de fora, pessoas da Europa, Estados Unidos, entraram no nosso país e já contaminados. Então, começou aí. Engraçado que depois do carnaval é que houve toda essa comoção. Vamos fechar tudo, vamos colocar todo mundo em casa. Então, eu digo assim, nós não seria o isolamento, mas seria o quê? O cancelamento de alguns de uma aglomeração. De uma aglomeração. Evitar essa aglomeração, esperar passar esse problema lá na China, na Ásia, e em alguns outros países que já tinham iniciado a pandemia, e fechar o Brasil para proteger-nos. E não foi feito isso. Agora, de qualquer forma também, eu acho que a gente falar que isolamento não surtiu efeito
a gente também tem que avaliar que isolamento de verdade não aconteceu. Nós tivemos uma média de adesão ao isolamento menor do que 50%. Em determinados lugares, não só no Rio de Janeiro, em outros vários estados e cidades, foi quase que zero. A gente vê aqui na Baixada Fluminense, tem cidades em que não mudou praticamente nada. Então, eu entendo o que você está falando, de isolamento total, horizontal, né? O lockdown, digo. Ele não traduz 100% de eficiência, mas a gente também não pode só dizer que valeu ou se não valeu, porque não foi feito. Na prática, não aconteceu. Assim, eu discordo em parte com você. Não foi assim, 50%. Eu acho que aconteceu o isolamento. Eu concordo com você que muita gente não respeitou. Eles foram para as ruas, porém, sabe o que acontece, Jansen? Não houve, o problema não foi a adesão ou não do isolamento, e sim a educação em relação ao distanciamento social. Como, por exemplo, o distanciamento das pessoas a 1,5 metro de distância, o uso da máscara, aglomerações. Então, isso não foi passado para a população de forma correta. Isto sim, acho que foi o Giovanni que perguntou, né? Isto sim foi tardio. Essa educação veio de forma tardia para a população do Brasil. Sabe? Tem gente que nem sabe usar máscara ainda. Hoje eu vi uma pessoa com a máscara só no nariz. Quantas pessoas não sabem usar máscara? Quantas pessoas não usam, não tem em sua bolsa o álcool gel? Ou não sabe que tem que chegar em casa e lavar as mãos, usa o álcool gel? Não é? Então, pessoas que estão se protegendo, achando que estão se protegendo, mas não estão. Usando de um exagero muito grande, mas não estão se protegendo. Então, está faltando educação no Brasil. Eu não estou chamando mais efetivos, né? Veja bem, eu não estou chamando o brasileiro de mal educado. Eu falo educação, o que eu digo é informação. Tá? Essa informação para que eduque o brasileiro a como se comportar diante dessas situações. Para que tenha um comportamento mais tomado de profilaxia. Mais preventivo, não só em relação à Covid-19, mas qualquer outra doença contagiosa, seja uma gripe, seja um resfriado. Entende? O brasileiro precisa se informar e precisa mudar seus hábitos. Entendeu? Maravilha. Bom, para a gente se encaminhar para o final, quero mandar um abraço para o Giovanni, para a Renata, agradecer a presença deles, a Vânia, pessoas que participaram com a gente, a MG Castro, a Vânia Cristina eu já falei, né? Giovanni, enfim, depois eu vou mexer aqui, vai ficar complicado. Eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Você aí em Manaus deve ter rodado por acaso, ou pelo menos na região metropolitana e de algumas outras regiões. Sim. As pessoas fora da região metropolitana estão com atendimento deficiente ou elas têm condições de serem atendidas e não ser tão letal aí do vírus para lá? Como é que está isso? Eu não, assim, eu estive aqui pela capital, né, em 2 hospitais só, e ontem eu fui fazer uma visita a um vilarejo indígena, para poder até ganhar um presente dele, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Fui sozinha com um militar, não tivemos que pedir autorização, porque eu fui observar como estava essa população em relação à Covid. Por que eu fui? Porque eu ouvi dizer que tinham tido casos de índios contaminados
com coronavírus e que já tinham tido mortes. Falei, então eu vou lá pessoalmente constatar, né? E eu constatei que não, eles não se contaminaram, não tiveram a doença, tá? E tá tudo bem com eles. Então, assim, a gente precisa estar pessoalmente para poder conversar com eles, né? Lógico, uma certa distância, que pena, porque eu queria ter saído de lá toda pintada, que nem eles estavam. Mas não pude dar um abraço, como eu gosto de abraçar, né? Mas não pude. Mas, assim, para você ver que as informações, elas são muito desencontradas, né? E depois eu vou divulgar essa... Eu fiz entrevista com eles, conversei com o Pajé, legal. Vou mandar as imagens para você. E, maravilha. Conversei com as mulheres. Legal. Foi muito bacana, foi muito bacana. E vou voltar lá, né? Para a gente poder fazer... Quero fazer um trabalho com eles bem, bem bonito. E eu espero que eu tenha tirado a dúvida aí das perguntas que fizeram. Né? Para terminar, quero te dizer o seguinte, acabei de ver no nosso boletim epidemiológico que o último dia de óbitos do relatório apresenta 1.005, que é uma queda em relação à média que vinha acontecendo. Lógico que isso não é uma tendência, é só um dia isolado. Queiramos Deus que isso já seja um despontar de uma queda dos números, que a gente já entre nesse descenso dessa curva. E não podemos esquecer dos 519 mil recuperados. Pois é, isso não diz, né? Isso ninguém diz. Graças a Deus por eles, né? Tem muito mais pessoas dando entrada no hospital e saindo recuperado do que aqueles que estão indo a óbito. Exatamente. Graças a Deus por isso. Bom, obrigado a todos que participaram da nossa live. Obrigado, Mônica. Você que vai ter que desligar aí, porque você está de anfitriã. Mas quero agradecer a todos e dizer que na semana que vem a gente volta de novo a falar com a Mônica sobre a pandemia que nos atualiza da realidade que a gente vive no Brasil. Obrigado a todos. Eu agradeço aí também. Agradeço também a participação de todos. Ok, um abraço, tchau. Tchau, gente.